Beleza, vamos lá então. Opa. Então, né, como está aqui já, né, o título, hoje a gente vai falar sobre a autoria, né? Então você vê que parece ser um tema que a gente domina, um tema onde você, né, tem a impressão de que, né, entende sobre o assunto, sobre critérios e afins, e talvez a gente não entenda tanto quanto a gente imagina, e a gente vai ver também algumas formas que algumas pessoas têm de burlar, né, todo esse sistema, né, de autoria. Então são basicamente esses dois artigos, né, que foram a base principal aí dessa apresentação, mas teve algumas outras referências também que eu acabei utilizando, né, para montar eh, essa apresentação. Então, para a gente iniciar, a gente inicia com essa imagem aqui, né? Então, muito se falou, né, na pandemia e se fala até nos dias de hoje sobre ciência, sobre conhecimento científico, enfim. E muitas vezes fala-se sobre esse assunto como se fosse algo abstrato, né, como se fosse a ciência, como se fosse uma entidade própria por si só, né? Embora, de fato, na verdade, esse conhecimento científico, né, isso que a gente chama de ciência, na verdade é uma construção feita por diversas mãos, né? Em alguns estudos, algumas pesquisas, alguns pesquisadores, eles vão ter contribuições maiores, outros vão ter contribuições menores, né? E tudo isso vai servir para quê? Para que esse muro de conhecimento científico cresça e fique cada vez mais sólido, né? Então, que as ideias fiquem cada vez mais bem estabelecidas. Então, a noção inicial, né, de autoria é isso, né? E por muito tempo a gente conviveu, né, com, por exemplo, as leis de Newton, né, os achados de Albert Einstein. Então era uma pessoa que tinha uma única ideia, né, um único pensamento, uma linha de pesquisa, e a partir disso ela solidificava, né, esse muro do conhecimento científico, né? E isso foi se acrescentando ao longo do tempo. Só que na medida de que, embora a gente, você vê, né, as leis de Newton, elas já são bicentenárias, e, no entanto, a gente fala delas até hoje, né, elas são muito importantes. Então, para fazer essa construção desse conhecimento científico, a gente tem a falsa impressão de que tudo se construiu com muitos autores, né? Como a gente está acostumado nos dias de hoje, mas a gente, na verdade, se a gente for observar, essa tendência de multiautoria, ela é mais recente, né? A gente tem vários e vários estudos, com mais de 50 anos, que era um, dois, três autores no máximo, né? Só que, no entanto, com a necessidade de construir esse muro e com a necessidade de especificidade desse muro de conhecimento científico, mais pesquisadores são necessários para responder, às vezes, uma única pergunta. Então, para você ter uma ideia, muitas vezes você vai precisar de 3, 4 pessoas para responder aquela ideia. E não só o seu grupo, mas assim um outro grupo, em um outro grupo. Na verdade, se a gente for observar nos dias de hoje, a maior parte dos grupos de estudo, dos pesquisadores, dos artigos que saem com vários pesquisadores. E tudo isso para fomentar, né, essa única ideia, para solidificar aquela única área de interesse. E a autoria, ela vem nesse sentido com uma importância bastante grande, por quê? Porque ela tem dois lados bem contrastantes. Da mesma forma que uma pessoa pode ser renomada, reconhecida por ter vários artigos, por ter várias pesquisas, né? E a partir disso ela vai ter vantagens, né, que muitas vezes são merecidas, vantagens por ser um pesquisador de renome, por ser um professor ilustre. Da mesma forma, um indivíduo que não tem um número de pesquisas adequado, um indivíduo que não é um bom pesquisador, ele acaba entrando em uma forma de decadência na sua carreira, né? Então, ao mesmo tempo que a produção científica pode proporcionar vantagens e currículo,
a ausência delas ou pesquisas menos relevantes podem levar o indivíduo à decadência na sua área de atuação. E esse contraste, né, ou melhor, e esse ambiente que vai promover esse contraste, que vai, acima de tudo, promover um pensamento onde a produção científica, mais especificamente a autoria, acaba tendo um valor muito grande e de um valor tão grande que ela acaba até sendo utilizada de uma maneira não ética, é chamado todo esse ambiente nessa sigla, né, nessa sentença em inglês, né, publish or perish, né, que seria, em uma tradução mais simples, seria ou você publica ou você entra em decadência, né? Ou você publica e tem os benefícios da autoria, do reconhecimento e afins, ou você entra em decadência na sua carreira. E, portanto, levando em consideração de que a ausência de publicação pode estar relacionada a uma decadência na carreira, isso, né, pode proporcionar alguns problemas. A gente vai falar sobre potenciais problemas gerados nesse ambiente de publish or perish. Talvez o mais radical deles seria um estudo retratado, né? Então, esse aqui é um dos 2 artigos que sofreram uma retratação, que falam sobre Covid, né? Então, ela até tem uma reportagem da Science falando que 2 dos mais citados artigos, né, sobre esse assunto, né, sobre a Covid, acabaram sofrendo retratações, e ainda assim, eles ainda são muito citados. Né? Isso vai levar 2 pontos em consideração. Né? O primeiro ponto em consideração é que talvez muitos autores nem estejam lendo os artigos que eles referenciem, isso seria um problema. Outro problema pode ser também relacionado ao assunto, né? De repente, aquele assunto, embora tenha sofrido retratação, é um assunto, é um estudo que embasa, de repente, uma ideia, independente se ela foi manipulada ou não, para defender certas ideias é permitido, né? Como a gente sabe bem. Então, esse caso vai deixar claro, né, que esse pensamento científico, o conhecimento científico, a ciência, ela é construída por mãos humanas e elas vão sofrer, né, as paixões das mãos humanas, ela vai sofrer todo o conflito de interesse, né, que as pessoas têm. Né? Então, às vezes, tem pessoas aí que, né, na pandemia, ficou aquele negócio de eu defendo a ciência, eu não sei o quê, e, bom, tem gente que defende a ciência e considerou alguns artigos aqui que foram retratados originais, né? Inclusive é esse que eu postei aqui, saiu uma das principais revistas científicas e eu lembro bem, várias e várias pessoas compartilhando um estudo que claramente tinha todos os indícios de ser falso, né? E depois ficou provado que realmente era falso. Mas esse não é o assunto que a gente está querendo discutir hoje. O que a gente vai falar hoje é um outro problema relacionado à retratação, por exemplo, onde em um estudo que tem um único autor, a culpa da retratação é de quem? Bom, se o estudo teve que sofrer retratação, só tinha um autor, a culpa é daquele cidadão. Se tinha 2 pessoas, essa culpa já começa a ficar como um cachorro sem dono. A culpa é de quem? Um vai dizer que a culpa é do outro. 3 autores, 4, 5, 6. Então, na medida em que os artigos entram nesse ponto de multiautoria, quando precisa ou quando é descoberto uma fraude, como nesse estudo particular, a retratação acaba sendo basicamente um acusando o outro e um querendo colocar a culpa no outro. E a gente vai ver que todos são responsáveis, né, nesse caso. Bom, algumas práticas antiéticas, né, não éticas, que estão relacionadas, né, a esse ambiente de publish or perish. Uma delas, a autoria presente. Então, de repente, aquele grupo de pesquisa realizou um artigo e esse artigo ele até tem uma relevância, mas eles acreditam que para ter uma publicação melhor em uma revista mais renomada,
eles precisam de algum autor que também que é mais renomado. E, de repente, simplesmente eles conversam com esse autor mais renomado e perguntam se ele quer entrar no estudo, sem revisar, sem ter participado, sem ter produzido intelectualmente. Então, esse seria o caso de uma autoria presente, onde basicamente alguém recebe um presente, né? Recebe aquela autoria como presente. Os objetivos por trás disso são variados, a gente nem vai elencar todos aqui por causa da hora, né? Outra prática não ética, autoria fantasma. Daí a gente pode pensar, bom, mas acabou de ser dito que ter a autoria do artigo pode proporcionar relevância, né, na carreira científica. Então, por que alguém ficaria oculto, deixaria de ser autor intencionalmente? Bom, então, se a gente pensar, né, na indústria farmacêutica, né, que já é reconhecido, né, as fraudes, as manipulações, todo mundo já ouviu falar. Então, vamos imaginar uma situação onde um indivíduo ele recebe um incentivo de um laboratório X para realizar uma pesquisa. Aí ele vai lá e fala com meia dúzia de pesquisadores, patrocina aquele artigo. De repente, aquele artigo precisa de um certo resultado, né, para ser patrocinado. E aí, esse artigo obtém o resultado esperado, talvez desejado. Só que, se aquele autor que tem aquele vínculo com a indústria farmacêutica, se ele aparecer como autor, quem analisa conflitos de interesse, quem lê os artigos de uma maneira mais crítica e não compartilha artigo claramente falso, como, por exemplo, aquele lá da pandemia, poderia perceber, bom, mas esse artigo tem um conflito de interesse bastante importante. Então, o que acontece nessa autoria fantasma? Nessa autoria fantasma, o sujeito ele se auto-exclui do artigo. Então, por exemplo, esse intermediário da indústria deixaria de participar, deixaria de ser um autor, basicamente para que os realmente autores que apareçam listados possam dizer que não tem conflito de interesse. E seria uma situação interessante para os dois lados, né? Então, os autores que apareceram acabariam tendo os benefícios da autoria e o autor que não apareceu acaba tendo o benefício que ele quis levar, né? Que ele vai levar lá para a indústria que patrocinou aquele artigo, né? Então, esse é apenas um exemplo, né, de outros que poderiam ser imagináveis também com relação à autoria fantasma, né? E vocês podem pensar em diversas outras situações nesse sentido também. Um terceiro ponto de uma prática não ética seria a autoria coerciva. Então, basicamente aqui, como a própria imagem aqui já diz, então, você está sendo obrigado a incluir determinada pessoa em um artigo. De repente, por questão de, bom, enfim, alguns interesses, enfim. Mas aquela pessoa ela é obrigada, né, a colocar aquela outra pessoa que não cumpre os critérios de autoria, basicamente porque foi imposto isso e por algum motivo. A gente pode também imaginar diversos motivos aí que não vale a pena perder tempo citando aqui. E, por fim, uma outra prática não ética seria a autoria para um amigo, né? Que basicamente o que ela difere da autoria presente? Que na autoria ali para um amigo, você estaria basicamente por alguma questão mais própria do pesquisador, né? De repente, putz, o cara colaborou ali de certa forma, ele não cumpre os critérios da autoria, mas ele colaborou, me ajudou um pouquinho, então vou incluir ele, diferente da presente, né? Na presente tem um outro fundamento por trás, né? Seria algum outro benefício. Nessa West Authorship, seria mais relacionado a algo de convivência, você incluir uma pessoa ali que está na tua rede, naquele teu grupo de pesquisa, mesmo ele não tendo participado, só pela parceria, de repente
eu incluo você no meu, você me inclui no teu, coisas nesse sentido. Não que necessariamente isso vá fortalecer o artigo, como, por exemplo, na autoria presente, né, onde um dos objetivos é você aumentar o peso do artigo, por exemplo, colocando uma pessoa mais importante, mais renomada. Aqui não tem esse interesse, é basicamente uma troca de favores, por assim dizer. Outras práticas antiéticas, principalmente relacionadas também a essa questão de multiautoria, está relacionado a algumas situações onde o próprio cidadão ele adora citar ele mesmo, né? Não que isso seja errado necessariamente, mas de repente numa linha de pesquisa tão grande, a primeira citação que vem à cabeça daquele pesquisador é ele mesmo, né? É meio esquisito, né? Se a linha de pesquisa for muito específica, de repente nem tem tantos artigos assim, ele se autocitar, ou mesmo que tenha vários artigos, mas aquela citação faz sentido naquele contexto, não é forçado, não é nada do tipo, tudo bem, né? Mas nesse caso aqui seria algo basicamente para você aumentar, né, teu número de citações. Ou ainda, né, de repente, aquele pesquisador que adora citar o próprio grupo de pesquisa, né? De repente ele não cita ele mesmo, mas ele cita o colega dele, ele cita aquela outra pessoa que participou do grupo também, e basicamente o grupo fica se autocitando para aumentar o nível de relevância daquele próprio grupo de pesquisa, né? Então, novamente, né, na verdade, todas essas práticas que eu acabei comentando, né, ou a maior parte delas, às vezes elas podem acontecer de uma maneira ética, né? A gente está falando aqui em uma situação antiética, né? Então você, por exemplo, você pode se autocitar, né? Mas de forma ética, mas você pode se autocitar de forma antiética, assim como o próprio grupo, né? E a gente está pegando aqui o lado antiético da coisa. Outra situação é a questão do salame, né? Então, de repente, você tem uma pesquisa e para obter algum objetivo específico, você faz dessa pesquisa 4, 5 pesquisas, 3 artigos, melhor dizendo, justamente para quê? Para que de repente você ganhe pela quantidade, dependendo do edital, isso faz sentido ainda, para que você tenha um maior número de citações, porque daí em um salame você vai um citando o outro aqui, né? Porque já que é para ser antiético, vamos ser um bom antiético, né? Vamos cumprir com tudo, né? Então você já se autocita aqui, porque daí o teu salame já fica bem, né? Já dá um volume maior ainda, né? Então tem essa situação também, né? É diferente de um grupo de pesquisa que tem uma linha específica e que nenhum projeto de pesquisa foi analisado certa coisa, de repente isso abriu um gancho para uma nova pesquisa, né? Não repartiu uma pesquisa só, né? Então, aqui tem esse ponto também, né? O salame seria você pegar um estudo e repartir ele de uma maneira onde, de repente, até perca um pouco a relevância, a importância, né, daquele artigo unitário, né? E deu outro também, que a gente até comenta um pouco mais no hospital, né, que está muito mais conhecido nos dias de hoje, né, e mais popularizado, que é a relação, né, às revistas predatórias, né? Revistas onde você basicamente paga e tá aceito aquele artigo, né? Não tem basicamente revisão. Né? E isso, como a gente pode ver, né, no início da apresentação, vai ter um peso bastante grande, né? Porque você vê, de repente, hoje em dia, né, em alguns editais onde ainda o volume é importante, né, de repente tem muita gente com muita publicação em predatória, ganhando de alguns que têm boas publicações, mas perde pela quantidade. Isso ainda acaba sendo um problema, né? Determinados editais, né? Que não fazem, às vezes, uma avaliação um pouco mais específica, né? Daquele nível de publicação, ou se realmente é uma publicação científica, né? Que é diferente dessas predatórias aqui. Bom, então, tudo isso leva a gente a pensar, bom, mas a gente falou sobre várias questões antiéticas ou não éticas relacionadas à autoria, mas, enfim,
O que realmente precisa para ser um autor? Será que isso está bem claro na nossa cabeça? Bom, então, para a gente ser considerado um autor, segundo o Comitê Internacional de Editores de Jornais Biomédicos, né, numa atualização de 2019, eles colocaram 4 pontos para que uma pessoa seja considerada um autor de um artigo. O primeiro deles é ter uma contribuição substancial, né, uma contribuição importante, intelectual, em relação à concepção, ideia, ao design, o modelo daquele artigo, a coleta de dados, a análise desses dados e a interpretação desses dados. Então, se você participou da idealização, do design, né, da criação do método, da coleta de dados, da análise, interpretação, de análise e interpretação dos dados, qualquer um desses 5 pontos, você cumpre o critério 1. Né? Se você teve uma contribuição substancial, não foi que você deu um palpite lá, não tinha gente, 2 pessoas conversando sobre a ideia, você foi, deu um palpite, depois a conversa rolou por mais um tempo, daí ficou definido e você acha que você contribuiu. Não contribuiu com nada, só atrapalhou, na verdade, ele deu um palpite furado. Né? Não é isso, é contribuição importante, né? Substancial. Beleza, fechou o critério 1. Critério 2 é quem realmente escreveu ou revisou aquele conteúdo, mas de uma maneira crítica. Não é a revisão de... a pessoa recebe lá o artigo, revisa lá. Daí volta o artigo com... basicamente, ali, não corrigi, que se colocou a vírgula errada. Né? Ou daqui a tempo, aí, daqui 2 semanas, os residentes, os R2, vão apresentar na reunião aqui o TCR deles, daí a gente vai ter revisado, né? E daí a gente vai chegar na hora da discussão e falar, não, então eu tenho uma sugestão para te dar. Não, pode falar o que é a questão da discussão, ficou aquele tempo... Não é isso, não. É que eu vi ali que você utilizou um termo que não é, por exemplo, nos dias de hoje, né, tem essa discussão, gênero ou é sexo, né? Porra, mas é isso a tua contribuição? Isso não é revisão, né? É que seria uma revisão crítica, né? Que tem uma relevância para aquele artigo, né? Que muda a história daquele artigo, né? Então, a escrita é uma revisão crítica. E a escrita crítica também, né? Obviamente, né? Não sei se ficou claro, mas a escrita tem que ser crítica. Não é você vomitou lá um monte de conceito, escreveu tudo de qualquer jeito e beleza, você participou. Não. Vômito é uma coisa, escrita é outra, né? Aqui nós estamos falando de escrita, não estamos falando de vômito. 3. A aprovação da versão final que será publicada. E aqui é interessante, porque a gente pensa assim, em relação à aprovação da versão final. A gente pensa, eu aprovo ou desaprovo. E, bom, não necessariamente. Por quê? Porque, às vezes, você pode ter uma ideia, né? Você tem uma ideia, você é, por exemplo, um segundo autor, um terceiro autor, um quarto autor, você tem uma ideia sobre determinado ponto, mas o primeiro e o último autor, de repente, eles preferem ir por uma outra forma. Né? Então, todo mundo assistiu, né, a defesa da minha dissertação, o professor Adriano, ele comentou daquele ponto de, será que a cafeína ela promove vasoconstrição dos músculos inativos ou vasodilatação dos músculos ativos? Digamos que a gente vai escrever um artigo, né? A gente não analisou isso de uma maneira específica, a gente vai colocar isso como uma hipótese, né? De repente a gente queira falar, bom, eu acho que é mais vasoconstrição de músculos inativos, ou melhor, vasoconstrição, tá certo, vasoconstrição dos músculos ativos. E de repente uma outra pessoa vai falar, não, eu acho que é mais vasodilatação de músculos ativos. E não necessariamente uma coisa está contra a outra, né? De repente, o autor principal e o orientador, eles decidiram ir por um lado. E você que está participando, você acredita, bom, eu acho aqui e por esse outro lado seria melhor. Mas você não está errado necessariamente. Então, de repente, você pode aprovar a versão final, mesmo você não tendo 100% não sendo 100% aquilo que você queria. Né? Mas, ao mesmo tempo, você sabe que aquilo não é um erro. Né? Então, você não está aprovando uma coisa que está errada. Você está
de repente, aprovando uma história que você queria ter contada de uma forma diferente. Basicamente é isso. Você tem responsabilidade sobre a aprovação final, né? Mas ela não é apenas um sim e não. E daí o quarto ponto, né, que vai complementar o terceiro, que o quarto ponto é você está de acordo com todos os aspectos desse trabalho. Então você tem responsabilidade pela ideia, pelo design, pela desenho experimental, pela coleta de dados, pela análise dos dados, pela interpretação dos dados, pela escrita, pela revisão e pela versão final. Ah, mas eu não fiz a coleta, não interessa. Se eu estou com o meu nome no artigo, eu tenho responsabilidade por aquilo. Ah, mas não fui eu que fiz a análise dos dados, né? Ou como tem aí por aí, não vou dizer na onde que tem, né? Que apresentam certos trabalhos de conclusão com a estatística errada, daí fala, não, mas não fui eu que fiz. É que tem lugar aí que vocês devem saber, né? Que já foi dito também em off, onde que aconteceu essa situação. E às vezes a pessoa nem sabia fazer. Não interessa. Tá errado, né? Ela tem tanta responsabilidade quanto. Não interessa se sabe fazer, se não sabe fazer, se foi feito certo, se foi feito errado, se foi eu que fiz, se não fui eu que fiz. Não fui eu que escrevi essa parte. Não interessa, eu tenho responsabilidade sobre tudo o que está naquele trabalho. Qualquer parte daquele trabalho. De todos os autores, independente da ordem. Bom, o nosso querido Ing, ele realizou um artigo, que daqui a pouco a gente vai falar melhor, e ele deixou todo aquele conceito mais claro, né? Então, esses 4 pontos ele deixou. O primeiro ponto é ideia, desenho experimental, coleta de dados, análise dos dados, interpretação dos dados. Ponto 2, escrita e revisão. Ponto 3, aprovação final. Ponto 4, responsabilidade sobre tudo que tem naquele trabalho. Então, ele divide esses 4 pontos, cumpriu os 4, fechou o pacote. Você é um autor digno daquele estudo. E aí, nesse ponto, a gente vai parar para pensar, bom, mas se todo mundo cumpre esses 4, como é que eu sei quem que é primeiro autor, quem que é segundo autor, quem que é terceiro autor, quem que é quarto autor e quem que é quinto autor? Entra aquela questão de hierarquia. Geralmente, quando a gente fala de hierarquia, a gente pensa, uma das coisas, né, que a gente pensa para definir a hierarquia é a questão do tempo. De repente você pensa, bom, mas aquele cara fez mais. Então ele tem que estar numa posição de autoria de maior destaque quanto em relação a mim. Outro ponto, de repente quem que deu a ideia? Quem deu a ideia geralmente tende a ser o primeiro autor, mas não necessariamente. Aqui, da mesma forma, o tempo, não necessariamente quem se dedicou mais no total tem maior relevância naquele artigo, porque de repente a pessoa teve uma coleta de dados bastante extensa, mas aquele cidadão ele participou basicamente da coleta de dados, não participou de mais nada. Será que ele tem tanta relevância quanto aquele cara que interpretou aqueles dados, que escreveu sobre aqueles dados, que revisou aqueles dados, enfim. Outro ponto que a gente pode levar em consideração, né, o que na nossa cabeça faz sentido na hora de estabelecer a hierarquia, em relação a quem que solucionou mais problemas. Né? De repente o artigo estava travado em uma situação X e veio uma pessoa e falou, não, mas faça assim. De repente, na hora da escrita, estava meio travado, chegou alguém que falou, leia isso. E solucionou aquele problema. Então, esses 3 pontos talvez sejam aqueles que a gente mais utiliza na nossa cabeça como uma forma não numérica da gente definir a hierarquia por si só. E por que definir a hierarquia é importante? Porque todo mundo já deve saber, né? Se não deveria saber, vai fingir que sabe agora e vai acabar descobrindo também que nesses artigos relacionados à nossa área, né, mais essa área mais biomédica, né, a nossa área específica da educação física, o primeiro autor ele tem uma relevância maior, o segundo autor uma relevância menor, e daí do terceiro em diante, basicamente é a mesma coisa, até chegar ao penúltimo, hoje em dia. Né? Eu coloquei aqui só o último, mas hoje em dia ainda o penúltimo tende a ser um pouco mais valorizado também, e o último tão valorizado quanto o primeiro autor. Então seria basicamente o primeiro e o último autor com o mesmo destaque, o segundo e o penúltimo autor com o mesmo destaque entre eles e um pouquinho abaixo do primeiro e do último. Então,
há uma tendência de que isso aconteça. E existem alguns pesquisadores que eles imaginam que essas métricas futuras, como por exemplo o índice H, né, que a gente tem para ver a questão de autoria, que elas pudessem incluir a posição do cidadão lá. Então, por exemplo, hoje em dia, ser terceiro autor e ser quarto autor em um estudo de 6 não tem diferença. Né? Por quê? Porque a gente falou que as posições de maior destaque, nesse caso, seriam primeiro, segundo, quinto e sexto. Né? Então, não teria diferença ser terceiro e quarto. Né? Mas essas métricas, né, existem pesquisadores que falam que seria interessante essas métricas levarem em consideração a posição para daí sim realizar seus cálculos. Né? E além disso, ainda tem também uma possibilidade de você, no artigo, colocar como o primeiro e o segundo autor com o mesmo peso, né? Então, dizer basicamente o quê? Que o primeiro e o segundo autor eles têm o mesmo valor, né? Em um estudo multiautoral, né? Com mais do que 2, né? Obviamente. Então, num estudo lá de 5 pessoas, ainda assim poderia ser dito que o primeiro e o segundo autor trabalharam o mesmo tanto, deveriam ter o mesmo destaque. Se isso funciona na prática? Bom, independente da posição do sujeito no artigo, a gente falou, né? Vamos falar de novo. Precisa cumprir os 4 critérios. Isso é necessário. Né? A questão da hierarquia é uma questão posterior. Então, você vai definir a hierarquia somente entre as pessoas que cumpriram os 4 critérios de autoria. Se ela não cumpre os 4 critérios, você nem põe na conta. Ela não pode ser autor. Certo? E a hierarquia vai ser um passo posterior. Né? Depois a gente vai ver lá que o Ing propôs uma forma de tentar ranquear, né, essa hierarquia. Então vamos falar do estudo lá desse cidadão. Então, basicamente, o que ele fez? Ele pegou e entrou em contato com essa associação, né, BUAM, Associação Mundial de Editores de Jornais Biomédicos, né, e 66 desses editores, né, desses membros dessa instituição, acabaram respondendo o e-mail dele, o artigo dele, né, o questionário dele. E basicamente o que ele está mostrando aqui nessa imagem, né? Está mostrando nessa imagem, aqui nessa coluna mais especificamente, a média de cada um daqueles pontos que ele estabeleceu, lembra? Conceito, idealização, né? A ideia do projeto, desenho experimental, coleta, análise, interpretação, escrita, revisão, aprovação e responsabilidade. E se a gente for observar, qual o critério, segundo os editores, que tem maior peso? Aqui seria, né? Qual o critério tem maior peso? De uma nota de 0 a 10. Nota média maior foi a responsabilidade, né? Com 8,4. E a menor foi a coleta de dados com 6,3, embora o 6,3 é considerado ainda como importante, né? Um pouco importante, mas é importante ainda, né? Então, a gente vê que todos os critérios eles são importantes, né? Só que ele não tem como, existe um ranqueamento, né? Então não tem como você ser autor de um artigo que você não é responsável por aquilo, né? Não tem como você ser autor de um artigo onde você não aprova a versão final, você nem sabe onde é que foi parar a versão final, você nem recebeu ela, né? Se você não fez revisão e assim vai. Aí nessa outra tabela aqui, nesse mesmo estudo de Ing, ele fez essa distribuição de prioridades, né? Então a gente vai observar depois, mais para frente, em uma tabela, mas aqui basicamente o que ele observou? Ele observou que, ou melhor, o cálculo dele proporcionou isso, que a responsabilidade vai ser o critério mais importante, ele é necessário para a autoria, que a aprovação final ela é tão importante quanto a responsabilidade, um pouco menos, né? Mas se a gente pegasse, na verdade que seria o contrário. A responsabilidade não tem nenhum critério que é mais importante que a responsabilidade. E aqui a aprovação final é isso, né? Ela é no mínimo tão importante quanto qualquer um dos outros pontos, né? Ela só é menos importante que a responsabilidade, mas ainda assim ela é necessária para a autoria. Em relação à escrita ou revisão,
você precisa ter pelo menos, ou você pelo menos escreveu, ou você pelo menos revisou. Se você fez os dois, ótimo, excelente. Agora você tem que ter feito pelo menos um dos dois, para você ser considerado um autor e cumpriu o ponto 2, né? Então aqui seria ponto 4, ponto 3, ponto 2. E para você cumprir o ponto 1, segundo o ING, você deveria, né, ou melhor, segundo o próprio critério lá, né, você tem que participar ou da ideia, ou do design, enfim. Né? E daí aqui vai ter o peso, e depois esse peso a gente vai ver lá numa tabela mais para frente. Mas para a gente exercitar, né, essa questão, a gente vai fazer aqui uma simulação, né? Será que aqui é basicamente, né? Eu sou um autor, né? Então esses 4 sujeitos aqui estão perguntando para a gente e a gente vai responder para eles se eles são um autor ou não. Então tem aqui o cabelinho, tem o careca, tem a mulher e tem o cidadão de gravata. Bom, em relação à ideia, quem que teve a ideia? O cabelinho e o de gravata. Quem que realizou o desenho experimental? Quem que planejou esse desenho experimental? O cabelinho, o de gravata e receberam a ajuda da mulher. Quem que realizou a coleta de dados? O careca e a mulher. Quem que realizou a interpretação desses dados? Cabelinho, careca e gravata. Ou melhor, quem fez a análise desses dados, daí a interpretação desses dados. São os mesmos, né, de qualquer forma. Cabelinho, careca e o de gravata. Tudo isso aqui é critério 1. Vocês viram aí quem cumpriu e quem não cumpriu. Espero que estejam acompanhando. Né? Se não tiver, volta o vídeo aí, daí vai conseguir. Em relação à escrita, quem que escreveu? Cabelinho e o cidadão de gravata. Quem que revisou? Cabelinho, cidadão de gravata e a mulher. Esses fecham o ponto 2. Quem que aprovou a versão final? Cabelinho, o careca e o homem da gravata. E quem que se considera responsável por todos esses passos? O cabelinho e o cara da gravata. Então, quem que realmente é autor nisso aí que a gente falou? Né? Óbvio, né? Que como a gente está fazendo aqui uma simulação didática e tal, algumas coisas vai ficar parecendo meio esquisito, né? Ah, mas como é que a pessoa revisou e não tem responsabilidade? Ou como é que a pessoa aprova a versão final e não tem isso? Enfim, para ser didático, né? E, de fato, algumas situações podem acontecer na vida real mesmo. Mas quem que seria um autor? Será que o cabelinho seria um autor? Bom, ele cumpriu os 4 passos. Né? Ele ajudou na ideia, por exemplo. Ele escreveu. Ele aprovou a versão final e ele tem responsabilidade por tudo isso. Então, ele é autor. O cabelinho, será que o cabelinho é um autor? Bom, ele participou da coleta de dados, né? Então ele cumpriu o passo 1, mas ele nem escreveu e nem revisou. Né? E ele também não tem responsabilidade por isso. Embora ele considere que a versão final ficou legal, né? É aquele residente, né? Que recebe lá o documento, e que vai acontecer provavelmente, né? Quando os R2 mandarem lá e vai ler e vai achar, pô, legal, né? Aprova isso aí. É tipo, beleza, eu aprovar e não aprovar é a mesma coisa, beleza, achei legal, ficou bem escrito, vai falar isso. Mas não sou responsável pelo que está escrito, mas achei bem escrito. Seria mais ou menos nesse sentido. A mulher, ela participou também da coleta de dados, por exemplo, ela ajudou no desenho experimental e ela revisou, né? Mas ela não aprovou a versão final. De repente, na hora da revisão, lá ela falou, cara, isso aqui tá terrível, tá tudo errado, né? Isso aqui parece que foi escrito por um de nós, né? E daí ela vai falar, então, eu tô fora disso aí, eu pulei do barco. E, obviamente, ela não tem responsabilidade, né, por um negócio que ela nem aprovou também, né? Enquanto que o cara de gravata, ele participou também em todos os momentos, né? Ele sempre teve participado em todos os momentos, assim como o cara do cabelinho. Então, seriam os 2 autores do artigo. Então, na tabela do ING, ele montou aí essa tabela tem disponível online. E, basicamente, tem como você fazer
a avaliação se a pessoa cumpre os critérios, né? Essa é o do cabelinho. Se a gente pegar o boneco do careca, ele não cumpriu os critérios. E digamos que ele cumpre o critério. Vamos dizer que o cabelinho cumpriu o critério também. Vocês veem aqui que tem uma nota, né? Authorship Score. 12 pontos para o cabelinho, para o careca, melhor dizendo. 32 pontos para o cabelinho. Então, nesse quesito aqui, seria o quê? Que o boneco do cabelinho seria uma posição de destaque quando em comparação ao careca, né? Então, se, por exemplo, fossem três autores, ele seria o primeiro, o careca o segundo e o de gravata o terceiro, né? Que seria o orientador. Entendeu? Então, tem como você fazer isso, né? E como é que se faria isso? Você estaria utilizando essa tabela aqui, né? Então, por exemplo, em relação ao conceito. Óbvio que o descritor aqui, eu acho que até percebam que o descritor, às vezes, ele não faz sentido, dependendo do tipo de estudo. Como assim? Né? Alguém poderia estar perguntando. Bom, dependendo se fosse simplesmente uma revisão, não uma revisão sistemática, né? Mas uma revisão integrativa, um outro tipo de revisão, onde basicamente não se tem uma coleta de dados propriamente dita, né? Você vai estar lendo alguns artigos e falando sobre eles, mais ou menos nesse sentido. Não tem uma coleta propriamente dita, ainda na sistemática ainda tem, né? Mas um outro tipo de revisão, um outro tipo de estudo, enfim, às vezes não tem a coleta, né? Às vezes no teu artigo aqui é uma coleta, uma coleta de dados. Deu 8 horas, você já cumpriu tudo que se precisava, né? Enquanto que em outros artigos, 8 horas você não deu nem puxeiro. Enfim, o descritor aqui não é válido para todos os artigos, aqui é uma ideia, né? Mas aqui seriam, basicamente, você avaliar em 4 níveis, né? Se você não contribuiu, né? Seria o primeiro nível, e daí, dos níveis de contribuição, você dividir em 3 níveis de contribuição, né? Onde a pessoa, nesses 5 primeiros pontos, ela tem que ter pelo menos 1. Nesses 2 pontos aqui, ela tem que ter pelo menos 1 também. E daí, nos últimos 2 pontos, ela tem que ter esses 2 critérios. Aí ela seria um autor, e daí seria uma forma também de você quantificar e ordenar a hierarquia. Obviamente que isso vai ter uma dificuldade logística e esses critérios ainda vão continuar sendo muitas vezes arbitrários, né? Mas seria uma forma talvez um pouco mais sistematizada, né, de estabelecer esses critérios, e é uma das opções para de repente tentar diminuir, né, todas aquelas questões não éticas, né? Ou parte, né? Melhor dizendo, parte daquelas questões não éticas que a gente comentou no início da apresentação, né? Então, eu acho que esse era um resumão aí sobre esse assunto que eu queria estar trazendo aí para vocês, e acho que a gente tem aí uns minutinhos para fazer uma breve discussão aí com quem estiver presente, e se não, era isso.